Olá, queridos amigos e amigas! Hoje, embarcamos juntos em uma jornada de reflexão e aprendizado enquanto exploramos a poderosa Epístola de Judas. Esta carta curta, mas rica em significado, nos oferece insights valiosos sobre como identificar e enfrentar os desafios que surgem em nossa caminhada cristã. Mas antes de mergulharmos nas palavras inspiradas de Judas, quero te convidar a se conectar profundamente com o conteúdo que compartilharemos. Vamos abrir nossos corações para as verdades apresentadas aqui e que transformam vidas até os nossos dias. Este não é apenas mais um estudo, é um encontro com a sabedoria divina que molda nosso caráter e nos capacita a viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, prepare-se para uma jornada de descoberta e inspiração. Vamos juntos explorar a carta de Judas, e que essas palavras ressoem em nossos corações, iluminando o caminho da verdade e da graça. Já deixe seu like neste vídeo com esta mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Esta será a única mensagem que nós teremos para que possamos conversar a respeito da Epístola de Judas nesta sequência do estudo devocional dos livros da Bíblia. E para que a conversa fique realmente completa, eu espero a sua participação pelo espaço de comentários. Ali você pode registrar, por exemplo, suas observações a respeito desta mensagem. Também pode deixar o seu testemunho, algo novo que aprendeu por aqui e, claro, as suas perguntas. Nesse caso, tão logo permita o Senhor, eu vou responder, para que tenhamos um bom papo a respeito da Epístola de Judas, nesta mensagem. O autor se identifica como Judas, irmão de Tiago. Provavelmente o Tiago, que era irmão de Jesus e autor da epístola que leva o seu nome na Bíblia, além de líder da igreja em Jerusalém. Em Marcos 6,3, nós vemos a observação de que entre os irmãos de Jesus havia uma pessoa chamada Judas. Judas mostrou urgência em seu propósito de advertir uma comunidade desconhecida de cristãos contra os falsos mestres. Como lemos igualmente em 2 Pedro, esses falsos líderes são sensuais, pervertem a verdade, são destinados para o julgamento divino. Eles são chamados adormecidos no versículo 8 e são expostos por não ter o Espírito no versículo 19. A última referência insinua que os falsos mestres representavam a eles mesmos como aqueles que tinham o Espírito. Eles também podem ser precursores dos heréticos gnósticos que reivindicavam a espiritualidade no século II. Se você ainda não fez a sua inscrição aqui no canal do Ministério Compartilhando no YouTube, faça isso logo e ative as notificações lá no sininho para que o YouTube possa informar você a respeito de novas mensagens que nós divulgarmos por aqui. Se você já se inscreveu, fica o meu agradecimento e também faço um pedido, convide outras pessoas para fazerem o mesmo. As considerações estabelecendo a data desta carta incluem a realidade de definir se Judas é dependente de 2 Pedro ou 2 Pedro é dependente de Judas, ou se ambas foram tiradas de um terceiro documento que circulou como uma advertência contra os falsos mestres. Como os estudiosos não concordam entre si, existe a possibilidade de a carta ter sido escrita depois de 2 Pedro, e pode ter sido isso por volta de 80 depois de Cristo. Pessoalmente noto anoto um paralelo muito grande entre Judas e Pedro, e acredito que esta carta de Judas tenha sido escrita antes de 65 depois de Cristo. As informações a respeito do público-alvo são muito parecidas com as informações que eu passei quando nós conversamos a respeito das epístolas de Pedro. Provavelmente o grupo maior seria de judeus que reconheciam Jesus como Messias, mas é possível que os gentios tenham feito parte desse grupo original de destinatários dessa carta em algum lugar da Ásia Menor. O texto de Judas começa e termina com uma afirmação de ação graciosa de Deus em nome dos crentes, ressaltando a preservação divina. Entretanto, os próprios cristãos devem batalhar pela fé.
As responsabilidades dos cristãos são maiores e desenvolvidas nos versículos de 20 a 23 por uma série de exortações práticas na carta. O balanço dessa carta expõe, especialmente levando em conta as analogias do Antigo Testamento, a presença secreta de falsos mestres dentro da comunidade, os quais buscam destruir a fé do povo de Deus. A citação sobre a disputa a respeito do corpo de Moisés vem de um texto considerado apócrifo, de Enoque, que Judas chega a citar uma segunda vez em seu texto. Há alguns textos atribuídos a Enoque, mas que devem ser bem posteriores a esse personagem de Gênesis que não viu a morte por aquele texto. Alguns são tidos como interessantes e outros como, digamos, estranho. Como já comentei algumas vezes em mensagens, tanto em comunidades por onde passei, por texto, por vídeo ou por áudio, há textos entre esses apócrifos que eram aceitos, muitas vezes chamados de deuterocanônicos, para tentar diferenciar dos apócrifos que não eram aceitos. Alguns desses textos traziam história e devocional como qualquer livro que temos em nossas estantes. Alguns apresentavam ideias estranhas, e esses eram deixados de lado. Outros apresentavam boas coisas e, mesmo não fazendo parte da Bíblia, eram até recomendados. A citação de um texto assim num livro que temos na Bíblia mostra que havia, sim, textos que eram reconhecidos como bons, apenas não eram considerados inspirados para fazer parte da Bíblia, ainda que pudessem ser consultados e citados para o uso no estudo e na devocional. Precisamos tomar cuidado em nosso viver e, com um discernimento do alto, notar quando há erro em outra pessoa, observando os frutos da pregação e do testemunho. Isso porque o erro, quando é declarado e claro, fica fácil de deixarmos de lado em nosso viver e não aceitar isso em outras pessoas. Mas há situações que mostram certa lógica, mostram a aparência de uma possível verdade, que realmente podem confundir. Nesse caso, só com o discernimento do Senhor para notar. Que então possamos viver em nossa vida a verdadeira doutrina, para testemunhar para outros que venham também a viver debaixo da vontade do Senhor e que sejam dirigidos pelo Espírito Santo como nós, para fugir de erros tanto os mais declarados como aqueles que até parecem certos, mas que estão longe da vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.